Olá, estudantes da segunda série. Neste vídeo, vamos falar sobre artigo de opinião. Artigo de opinião. Opinião e fato, argumentos válidos. Cuidar também com as fake news, as notícias falsas. O que é um artigo de opinião? Um artigo de opinião, ele vai defender, a opinião, a tese de um articulista, diferentemente de um fato. Um fato é meramente o quê? Algo que aconteceu, uma notícia, por exemplo. A pessoa caiu, é um fato. Agora, a pessoa caiu e está bastante machucada, já tem uma informação. Se eu digo, coitada da pessoa, caiu, quando eu digo coitada, estou dando a minha opinião sobre isso. Alguns tipos de argumentos que vamos usar nesse vídeo. Então, argumento de autoridade, citação de uma fonte confiável, O que é autoridade? É um autor, tá? Alguém que já estudou sobre isso, que pode ajudar na tua argumentação. Argumento por evidência ou comprovação, Então, os dados estatísticos, uma fonte bem explícita, bem fidedigna. Argumento por comparação ou por analogia, como a gente fala, então mostrando a semelhança e a diferença. Os tipos de argumento, Então aqui é bem importante mostrar o quê? Nós temos o argumento por causa e consequência. Então comprovar a tese, seja a opinião, aquilo que você está defendendo desde o início, e as relações de causa e consequências associadas a esse tema debatido. Então, será que isso está certo? Será que provoca isso mesmo? O que me leva a crer que isto está causando aquilo? Argumento por ilustração ou exemplificação. É um dos mais comuns, A gente tem mania, lembra aquela vez, aconteceu assim com fulano, aconteceu assim com ciclano. Você conta uma historinha, ou seja, você dá uma breve narrativa. O jogo argumentativo. Então, argumentos que são válidos, nós acabamos de ver, e contra-argumentação. Eu posso fazer esse jogo assim, para cada argumento, usar um contra-argumento. Porém, o que eu não posso é mudar a minha opinião, a minha tese. Eu tenho que ser coerente com aquilo que eu estou defendendo desde o início. Qual é a diferença entre dissertar e argumentar? Então, quando eu disserto, o próprio nome diz, eu vou expor um assunto de maneira mais abrangente, Diferentemente de narrar ou descrever. Dissertar é falar sobre. Vamos parar aqui um pouquinho. Narrar o que seria? Contar uma historinha, dizer, ele caiu na calçada. Estou contando uma historinha. Agora, quando eu vou dissertar, falar sobre o porquê ele caiu, como ele caiu, ele caiu porque ele estava apressado e tal. Aí eu estou dissertando. Na argumentação, eu agrego mais coisas. De que maneira? Eu vou apresentar dados, vou pôr ideias, provas que vão fundamentar um ponto de vista sobre o tema. Ou seja, eu vou defender uma tese. De que maneira eu defendo essa tese? Ele caiu porque estava distraído. Então, vou defender essa tese. Por que ele estava distraído? Porque ele estava olhando para o lado, ele estava vendo um outdoor, uma propaganda. Então, o que aconteceu com ele? Ele não estava atento. Então, por isso, ele não olhou para o chão, ele caiu. Vou apresentar esses argumentos. Elementos de análise. Então, em relação à linguagem, nós temos o tipo de argumento que será mais adequado para fundamentar a tua ideia, seja por exemplificação, por dado estatístico, aqueles que nós vimos anteriormente. E convencer o leitor sobre esse ponto de vista. Por isso é importante fonte fidedigna e credibilidade. Eu tenho que convencer o leitor. É importante para mim isso. Neste vídeo nós falamos sobre artigo de opinião. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.